Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, uma baita notícia que agitou bastante a tarde do vascaíno. O Vasco pode ser vendido para um grupo americano. Vamos falar desses possíveis novos donos do Vasco. 3 empresários aí estariam interessados em comprar o Vasco, fazendo parte desse grupo. Eles que já são donos de um clube na Itália e também têm participação no clube da Espanha. Vamos falar muito dessa possível venda do Vasco. Também vamos falar de um reforço ex-Botafogo que pode parar também no Vasco. O Vasco apresentou hoje também a contratação aí oficialmente, do Matheus Barbosa. Foi apresentado para nós torcedores. Vamos falar dessa apresentação também. E também a saída de um jogador do Vasco que foi para o futebol paulista. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco e ficar sempre bem informado aí com as notícias do nosso Vascão, hein? Se inscreve aí, falta pouco pra gente chegar a 160 mil inscritos. Bom, meus amigos, hoje o Vasco apresentou oficialmente aí para todos nós torcedores, Hoje aconteceu a apresentação do meio-campista Matheus Barbosa. Jogador de 27 anos, chega aí com um contrato de 2 anos com o Vasco. Foi apresentado oficialmente hoje pelo clube, Volante, chegando aí ao nosso clube após passagens pelo Cruzeiro, Atlético Goianiense, Avaí, entre vários outros clubes aí no futebol brasileiro. E vai atuar pela primeira vez no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar um trechinho da apresentação do jogador. Mas conseguimos trazer, graças a Deus, e eu quero agradecer a ele por acreditar no nosso projeto, entender exatamente qual é o nosso objetivo. Tenho certeza que o Matheus vai poder nos ajudar bastante aí nesse desafio. Encarando como um grande desafio, mas já tive grandes desafios na minha vida, de sair cedo de casa, de estar sempre procurando dar o melhor para minha família, de estar cuidando dos meus pais, dos meus irmãos. Então já vivi grandes desafios e aqui no Vasco não vai ser diferente. Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa. Então é um grande desafio, mas me sinto muito preparado para esse grande desafio. Espero, junto com meus companheiros, fazer uma grande temporada e ajudar o Vasco nos seus objetivos, que, se Deus quiser, no final do ano a gente está de volta na Série A. Pois é, pessoal, a gente deseja sorte aí ao Matheus Barbosa, que ele consiga jogar bem com a camisa do Vasco. O meio-campo do Vasco vem sendo meio que já formado, Tudo indica que será ele, o Yuri Lara, também aí o Vitinho e o Nenê, Tudo indica que esses 4 podem ser o meio-campo do Vasco aí para essa temporada, ou talvez o Vasco atue com 3 meias, talvez com 2 volantes, o Matheus Barbosa e o Yuri, e o Nenê e o Vitinho talvez possa ser deslocado para o ataque, já que o Vasco não tem tantas opções assim para o setor mais ofensivo, Vamos aguardar, ver como que vai ser montado o elenco do Vasco. O Vasco que estreia no Campeonato Carioca na semana que vem aí contra o Volta Redonda no próximo dia 26. Bom, pessoal, o Vasco aí está interessado na contratação do atacante Warley, jogador aí que passou pelo Botafogo. O atacante está livre no mercado e pode ser novo jogador do Vasco. O Vasco já fez uma sondagem a esse atleta e deseja contar com um jovem jogador aí para essa temporada. O atleta também vem recebendo sondagem de outros clubes, só que o Vasco pode ter uma vantagem por ser do Rio de Janeiro, o atleta já conhecer o Rio de Janeiro. O Vasco que busca contratações e atacantes são necessários, Infelizmente o Vasco não tem dinheiro para contratar jogadores de peso. A gente ficou esperando aí que fosse vir algum atacante da gringa, que fosse vir aí jogador um pouco mais rodado. O Vasco não tem dinheiro, não conseguiu fechar tanto lá com a Marídia, com o Recalde, entre vários outros nomes que foram especulados durante o mês de dezembro todinho, e o Vasco não fechou, contratou o Raniel e contratou o Getúlio, que inclusive já foi visto lá em São Januário. Para fazer exames e assinar contrato com o Vasco. No último campeonato da Série B, o Warley jogou 23 jogos e marcou 3 gols aí com a camisa do Botafogo. Ele iniciou 20 partidas, 13 jogos, veio do banco de reservas. Deixe nos comentários se te agrada essa possível contratação.
O Vasco também anunciou a saída do Thiago Reis, né? Ou melhor, o Botafogo de Ribeirão Preto anunciou a chegada do Thiago Reis lá no Clube Paulista. O jogador é novo reforço para a disputa do Campeonato Paulista e o Paulistão. E o jogador foi emprestado pelo Vasco. O jogador que era tido como uma das grandes joias do Vasco, não deu em nada. A mesma coisa o Lucas Santos, que foi para Tombense, né? O Lucas Santos nem pertence mais ao Vasco, rescindiu o contrato com o nosso clube e fechou em definitivo com o Clube Mineiro. E o Thiago Reis foi emprestado ao Clube Paulista até o final do Paulistão. Bom, pessoal, agora vamos falar aí o que interessa, né? A grande notícia aí do dia, né? Investidores aí americanos estão dispostos a investir no Vasco e comprar a SAF do Vasco. A empresa 777 Partners estuda investir em clubes brasileiros no modelo SAF e vê o Vasco com boas possibilidades. Ainda não é negociação concretizada, até porque o Vasco ainda não se tornou clube empresa, mas é certo que a diretoria cruzmaltina já busca potenciais investidores no mercado. O grupo de Miami já é administrador do Genoa da Itália, que, diga-se de passagem, está caindo para a segunda divisão lá no futebol italiano, mas tudo indica que na próxima temporada já vai conseguir dar a volta por cima e tentar retornar para um projeto bem gigante em 2024 lá no futebol italiano. O Genoa foi comprado do ano passado aí por esses investidores. Esse grupo também tem uma participação de cerca de 12 a 15% nas ações do Sevilha da Espanha. Essa informação aí foi trazida pelo Bloomberg Business. Em notas recentes, o Vasco tem informado ao torcedor vascaíno sobre o andamento da futura inserção da sociedade anônima no futebol na gestão do clube. Sobre esse assunto, a assessoria de imprensa vascaína ainda não se manifestou. Inclusive, já está marcado um debate à SAF na próxima sexta-feira, às 10h30, com transmissão aí da Vasco TV. Pois é, pessoal, o Vasco, tudo indica que o Vasco vai se tornar um clube empresa. Esses investidores também pretendem investir no América Mineiro e no Vasco, né? Os dois clubes brasileiros são aí os novos alvos desses investidores. Ainda não estou convencido se esse é o melhor caminho para o Vasco, né? O Vasco é um clube do povo, é um clube de todos, do torcedor vascaíno. Não sei se um único dono vai conseguir gerir melhor o Vasco, né? Talvez melhor do que essas pessoas, com certeza. Mas eu acho que o Vasco poderia ter um maior profissionalismo sem se tornar um clube empresa, né? Essa é a minha opinião. Mas hoje o Vasco não vem encontrando outra saída a não ser se tornar um clube empresa, assim como foi o Cruzeiro do Ronaldo, o Botafogo, que foi vendido pro dono lá do Crystal Palace, lá da Inglaterra, e o Vasco pode ser o próximo time grande aí a ser vendido para esse grupo americano. Também não me agrada esse grupo já ter outros clubes. Isso impede que eles tenham total prioridade ao Vasco, né? O Vasco que tem que ser, na minha opinião, prioridade máxima pro dono que for comprar o clube, porque qualquer vacilo que der, talvez eles abrem mão de continuar como dono do clube. O Vasco, ó, pode se lascar e nós, torcedores, tomarem naquele lugar, né, velho? Tomara que isso não aconteça. Acho que, na minha opinião, tem que vir um investidor aí focado em ajudar o Vasco, em engrandecer mais ainda o Vasco e ajudar o Vasco a sair desse atoleiro e conquistar títulos, voltar a ser um time grande, porque o Vasco hoje não é time grande. A camisa, os títulos, as histórias é grande, mas hoje 2022, o Vasco é um time de segunda divisão. Essa é a nossa realidade. Mais assustador ainda é que não é favorito a voltar à primeira divisão. Isso que é triste ainda da gente engolir. O torcedor vascaíno está ferido. O Vasco tem uma das maiores torcidas do país e com certeza precisa voltar a sorrir e ter um motivo de alegria, porque a gente não aguenta mais tanto sofrimento. Nem na copinha o torcedor tem paz, né, cara? A gente esperava aí que o Vasco fosse campeão, mas passou um pouquinho longe disso, né? Aquela eliminação ali contra o São Paulo ainda dói no torcedor vascaíno, mas o profissional do Vasco não vem agradando absolutamente a ninguém há mais de 20 anos. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível transformação do Vasco em clube empresa, esses investidores aí dos Estados Unidos podendo vir investir pesado e serem os novos donos do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like. Assim que tiver mais informações, vamos trazer aqui no nosso canal a respeito aí da SAF e a transformação de clube empresa do Vasco. Isso possivelmente vai ser vendido para esse grupo aí americano, hein? Ativa o sininho para você não perder nada, se inscreve aí. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos, é nóis.